sobre Colossenses capítulo 2. Gente, nessa epístola, então, o que que acontece? A gente está falando sobre um dos textos mais densos aqui, importantes do Novo Testamento. Por quê? Porque ele vai falar sobre a suficiência de Cristo e contra as falsas filosofias que estavam ali, né, ruminando aquela coisa toda. De qualquer maneira, é o seguinte, Paulo começa ali com a questão, expressando ali a sua profunda preocupação e luta por aqueles que não o conheciam pessoalmente, né? O quanto estou lutando por vocês, aqui ele está falando no versículo 1, quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, por todos que não me conhecem pessoalmente. Mas como que é essa questão, né? De ele estar lutando e não conhece o pessoal. Então, é essa justamente a dificuldade que nós precisamos perceber aqui, porque, como você já sabe, o Paulo, ele nunca tinha visitado Colossos. A igreja, na verdade, foi fundada por Epáfras. É o nome que a gente fala Epáfras, mas no grego é Epafrás que fala. Só para vocês saberem, eu fui buscar isso para não ter dúvida, porque o nome é bem diferente. Mas Epáfras, então, o que que acontece? Paulo não podia ir lá pessoalmente para resolver os problemas doutrinários. Epáfras tinha ali ouvido falar de Jesus Cristo em Éfeso e estava ali começando a igreja em Colossos, para onde ele voltou, e estava enfrentando ali uns problemas doutrinários, né? E aí o que que acontece? Epáfras, então, vai visitar Paulo, pedir o auxílio dele, porque ele não imaginava, talvez, que o ministério tivesse essa dificuldade, né? Ele foi ali com ímpeto, foi com a coragem, o Espírito Santo com ele, mas a gente sabe que quando a gente mexe com seres humanos, as dificuldades elas aparecem. Então, a luta que Paulo tinha é a luta na oração, gente. Olha só que interessante. Tem como é que eu posso falar? Paulo e você, né? Sala de oração, tudo a ver. É mais ou menos assim que tem o jargão, né? Então, essa luta na oração é o seguinte: como ele não podia agir fisicamente, a sua luta que ele está falando aqui, ela era espiritual, ela era intelectual. Ele combatia como isso? Com armas? Sim, mas armas de joelhos e através das suas cartas para garantir que aqueles cristãos lá de Colossos, que nunca tinham visto o rosto dele, né, permanecessem firmes. Por que isso acontece? Porque havia, na verdade, um receio até natural de que as pessoas que estavam começando na fé ali, como de fato estava acontecendo em Colossos, elas fossem ludibriadas, né? Elas fossem facilmente enganadas. Então, assim, o pastor que conhece as suas ovelhas como elas são, sabe exatamente onde elas podem tropeçar. Então, no caso aí de Colossos, né, que a gente percebe, quem realmente luta pelo ministério sabe, a gente sente falta do irmão, né? A gente sente falta às vezes quando o irmão sai do grupo, dá uma dorzinha na gente. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu passei a sentir, então eu estou muito feliz, assim, porque isso também denota um amor que a gente tem pelas pessoas. Então a gente conhece as pessoas, a gente vai conhecendo, vai tendo um relacionamento e como se fosse um rebanho, né? Eu sei que Deus, eu não sou pastor efetivamente, mas assim, é um rebanho que a gente cuida, que a gente zela, e é tão gostoso quando a gente vê um rostinho novo, ou às vezes até aquele rostinho persistente, que apesar das dificuldades ainda está aqui batalhando com a gente, ainda está desejando caminhar. Então é isso, um pastor que conhece as suas ovelhas sabe onde elas costumam tropeçar. Isso dói, machuca. Então o que acontece? Paulo sentiu na carne, no espírito, o peso dessa responsabilidade apostólica para proteger essas pessoas com quem ele só tinha um laço através de terceiros, um laço através da internet. Nós estamos falando nesse momento, né? Lá era de outra maneira, da distância mesmo física. Então o que acontece? A prisão dele, de certa maneira, era um ponto até de autoridade, porque estar preso naquele momento, como ele estava escrevendo as cartas, aumenta o peso ainda da preocupação dele. Ele queria que esses colossenses, ou esses cibenses, eles entendessem que o evangelho valia a pena, mesmo que isso fosse resultar sofrimento. Ele lutava para que o desânimo de vê-lo preso não enfraquecesse a fé deles, pelo contrário, fortalecesse. Ele fala aqui também pra gente, né, essa questão de que, quero que saibas quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e tal, por quantos não viram meu rosto em carne. Então a prisão impedia ele de estar lá, mas a luta, o esforço dele intenso, quase o que de um atleta numa arena, era para a igreja não fosse seduzida por filosofias vazias, enquanto ele estava ali algemado, impotente, né? Impotente humanamente falando, e longe também fisicamente. Então, nesse sentido, o que acontece? Essa postura do Paulo, que nós admiramos ele desde o início, né? Porque ele, cada dia, ele tentava se parecer mais com Jesus Cristo. Esse exemplo de intercessão que ele tinha e cuidado, mesmo à distância, né? Olha a sala virtual aí, gente. Então, a gente consegue perceber que a gente pode entender essa relação de amor que havia com a igreja distante,
ou com a igreja, né, virtual, que hoje a gente conversa, a gente bate um papo e tem a nossa comunhão diária. Aí, seguindo aqui adiante, Paulo vai ter essa questão da falsa filosofia, gente. Então é o seguinte, que eles não fossem enganados por argumentos que são persuasivos, né, que são filosofias, e muito bonito falar e tal, mas são vãs, são tradições humanas também que não se baseiam em Cristo. Então, o que acontece é que ele vai enfatizar que em Jesus habita, na verdade, corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, isso não quer dizer que, então quem está em Cristo precisa de mais alguma coisa? Não, quem está em Cristo está completo, não necessitando de rituais adicionais ou de salvação. Se lembra que eu falei para vocês dos anjos? Pois é, vamos bater um papo sobre isso depois. Aí depois ele segue aqui falando da vitória na cruz, e ele usa metáforas que são poderosíssimas aqui para descrever o que Cristo fez. Por exemplo, ele vai falar da circuncisão, que acontece na gente, mas é uma circuncisão espiritual. Então a gente remove, né, como a gente fala dessa questão da circuncisão, que no masculino tem a questão de cortar o prepúcio, né, no 8º dia de vida. Esse era o costume judaico, e o 8º dia tem até uma razão de ser, já estudei sobre isso, que é justamente o dia em que o recém-nascido ele não tem, digamos assim, uma propensão maior para que não haja tanta dor, esse tipo de coisa, porque a gente vai ver na Bíblia que algumas pessoas fizeram isso quando adultas, né? E aí tomaram toda uma dificuldade, que isso aí, febre, aquela coisa toda, são situações que acontecem na questão humana. Mas aqui Paulo está falando o seguinte, que a nossa circuncisão, o nosso corte, ele é espiritual, ele é a remoção da nossa natureza pecaminosa, isso é cortado de nós, quando então nós conhecemos a Cristo e entendemos que Ele é nosso Senhor e Salvador. E isso não é feito por mãos humanas, né? Cristo é que faz pra gente. Também a questão de cancelamento da dívida, vai dizer no versículo 14, né, que Cristo cancelou a nossa escrita de dívida que era contra nós. Então, se nós tínhamos uma dívida de que nós somos pecadores, né, trazemos em nós a marca do pecado, isso desde que nascemos. Eu já coloquei aqui para vocês o exemplo do bebê, né, e às vezes a gente vê dois bebezinhos ali, duas criancinhas bem pequenininhas, mas brigando já por conta de questões de mamadeira, questões de chupeta, aquela coisa toda, porque infelizmente é isso, a maldade está dentro de nós já nascemos com o pecado inerente, mas quando Cristo nos liberta disso, a gente pode ter a decisão, né, de continuar pecando ou não. São situações bem diferentes. Então, nesse sentido, a gente pode ter esse cancelamento de uma dívida que nós tínhamos e ele pagou plenamente na cruz por nós. Então, nesse sentido, sinta-se quitado, né, irmão? E é nesse sentido que a gente precisa viver e compreender isso. De qualquer maneira, também vai falar que na cruz Cristo desarmou, então, os principados e potestades, eles expôs publicamente ao desprezo, né, essas questões aí de todas as questões malignas, né, elas se colocavam aos pés de Jesus. Então há a possibilidade de vencer tudo isso. E também agora falando sobre a questão, continuando aqui sobre o legalismo, né, que é a questão que Paulo vai falar aí nos versículos 16 a 17. Então, como Cristo cumpriu a lei, Paulo exorta esses fiéis para não permitir que ninguém mais coloque situações adicionais para isso, porque já está cumprido, entendeu? É basicamente isso, é muito simples, mas acontece com a gente. Eu vou depois dar exemplos, né? Então, assim, ele não precisava ter questões externas, como, por exemplo, agora comidas, bebidas, agora tem regras. Tem que ter dias de festa, respeitar sábados, respeitar situações diferenciadas para ter questão de lei, né, sendo, digamos assim, adicionalmente colocada, porque Cristo já é suficiente. Então, Paulo vai explicar aqui para nós, nos versículos 16 a 17, que isso são apenas sombras daquilo que estava por vir, e que a realidade, o corpo, né, o perfeito já pertence a Cristo. Então, é nesse sentido que a gente precisa seguir firme. E aí, então, no versículo 18, não permitam que ninguém tenha o prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Então, o que acontece? Paulo está criticando aqui essa questão do falso misticismo, aqueles que impõem regras rígidas de não manuseie, não prove, não toque. Ele argumenta, então, que essas regras, elas podem até ter aparência de sabedoria ou piedade, mas na verdade, sabe o que elas são, meus irmãos? São inúteis. Elas não valem nada em relação a isso, sabe? Então é uma coisa bem difícil de falar muitas vezes, né? Porque isso pode, de repente, ferir os brilhos de alguém, mas dentro da fé a gente precisa colocar isso para nós. Por quê? Porque essas questões para refrear as paixões da carne, para focar no exterior, na coisa que a gente está, de repente, tentando manipular alguma coisa, e não na união
com Jesus Cristo, então elas não têm validade. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, nesse sentido que a gente precisa perceber. Para tentar entender o contexto aqui, né, dessas questões, que tinha regras e tal, e sabe por quê? Porque Colossos ficava na região da Frígia, ali no vale do rio Lico. Era uma rota comercial importante que ligava o Oriente para o Ocidente. Então, por ali, passavam mercadores, passavam ali pessoas que de todas as situações que traziam ali suas experiências, e isso fazia com que a igreja, né, esses filósofos, esses mercadores, esses místicos, eles traziam todas essas influências. E existe uma coisa que a gente chama, que é o sincretismo. Sincretismo, então, por exemplo, uma religião da África. O candomblé veio da África. Aqui no Brasil, ele teve daí uma miscigenação com todas as outras religiões, por exemplo, como o espiritismo, como a questão do catolicismo, e aí então virou a Umbanda. A Umbanda é uma religião eminentemente brasileira, mas ela é sincrética. Por quê? Porque ela adaptou-se à situação em que ela vive, né, no Brasil, com essas questões que eu falei para vocês, do espiritismo e do catolicismo. Então, a Umbanda tem a diferença que ela é uma religião eminentemente brasileira e sincrética. Já o candomblé tenta se manter fiel às origens dele, e talvez, né, o pessoal ali que é adepto dessa religião tenha que se reinventar, porque perde muitos adeptos, porque fica muito fiel àquilo. De qualquer maneira, nós aqui, na nossa visão, eu gosto sempre de falar isso, porque eu acredito que a gente não precisa ser bitolado, né, alienado, a gente precisa compreender o universo à nossa volta e saber lidar com ele. A gente sabe que a nossa fé, a palavra não muda, a palavra de Deus ela é eterna, então é nesse sentido que acontece. Ali acontecia todo esse sincretismo, e aí o que acontece? Paulo está preocupado com essas influências. De um lado tinha elemento judeu, a regra sobre sábado, festa, circuncisão. De outro tinha a filosofia grega, então buscas intelectuais por saberes ocultos e aquela coisa toda. De outro ainda tinha o tal do misticismo frígio, que era uma região famosa ali por cultos entusiasmados e crenças em divindades locais e seres angelicais, né? Então, assim, poderia haver nessa questão da igreja ali uma dificuldade. Por isso que Paulo fala da questão assim da igreja com essa identidade. Como a igreja foi fundada ali por Epáfras, e não por um apóstolo, digamos assim, de peso, como Paulo, então os falsos mestres podiam ali colocar uma situação para dizer assim, vamos dizer o seguinte, o que Epáfras ensinou para a gente, beleza, é o básico, mas vocês precisam buscar, se vocês querem realmente serem plenos, se vocês querem realmente conhecer os mistérios dos anjos, que essas regras elas têm que ser seguidas e tal. Então era isso que estava acontecendo. E aí havia uma sedução desse, vamos dizer assim, desse upgrade, né, que você tinha que pegar e para um campo mais alto. Aí então tinha que ter, não era só Jesus is enough, Jesus é suficiente, né, no inglês, mas Jesus e mais algo precisava, entende? Então essa questão do misticismo, do ascetismo, né, essa disciplina rígida do corpo que você tinha que fazer, era como se fosse um upgrade na fé para você alcançar um alvo que ali já estava alcançado em Cristo. E ali eles tinham rituais ali dos charlatões, que eles tinham, digamos assim, o céu tinha várias etapas, era um costume que eles tinham lá, camadas celestiais, digamos assim, que eram controladas por anjos ou elementos, mas ali você tinha que fazer várias coisas para conhecer os nomes secretos dos anjos que guardavam cada porta do céu. Então, se abrir uma porta, esse aqui é o anjo tal, né? Aí agora eu tenho que lutar para conseguir a porta superior do anjo José, por exemplo. Aí você tinha que lutar e aí fazer várias coisas diferentes, e aí então essas questões desses rituais, em vez que eles eram ali os amuletos que a pessoa usava, eles não garantiam nada dessa espiritualidade que nós temos hoje em Cristo, que é uma espiritualidade suficiente. Então, assim, eu achei que era interessante colocar isso, até me estender um pouquinho mais, mas para a gente entender uma coisa, meus irmãos. Veja só, essas questões de buscar atalhos, que às vezes as pessoas fazem ainda, não só lá atrás, mas hoje também, né? Que você tem ali os seus objetos sagrados, que você tem ali só, não, esse aqui é questão, eu preciso guardar porque isso para mim é interessante, né? Eu mesmo tenho uma Bíblia aqui, que é a primeira Bíblia que eu ganhei, mas eu falei assim, Deus, o Senhor sabe que aquilo para mim eu tenho que ser para mim um instrumento do teu amor, não uma coisa que eu precise dizer, esse aqui é meu troféu, deixar ela num quadro, sei lá o que quer que seja. Não, já tem várias Bíblias, né? Eu gosto de rabiscar Bíblias, elas vão ficando bem rabiscadas, você pode ver aí se você consegue perceber, ó.
E para mim, daí chegou um tempo, a outra Bíblia vem, e assim é. Então, assim, nessas questões, a gente precisa fazer o quê? Se despojar desses atalhos, desses objetos, abre aspas, sagrados que muitas vezes nós temos, em vez de apenas e confiar, digamos assim, apenas na oração direta ao Pai e em nome de Jesus. É bem simples. O evangelho é simples, né? Só que a gente, né, em vez de, por que simplificar se a gente pode complexificar? Então é mais ou menos assim essa natureza humana. De qualquer maneira, essa é a energia que Paulo coloca nessa carta para dizer assim: Cristo é suficiente, meus irmãos. Sigam firmes, não se deixem abater por nada, né, que essas questões, essas intervenções externas, e continuem aí caminhando essa caminhada que Deus nos deu. A irmã Rosira está dando joinha dela, obrigado. E é isso, pessoal. Então aqui encerramos aqui a nossa conversa sobre questão de Colossenses capítulo 2. Amém?